Vamos seguir com a programação para que a gente possa continuar aqui no horário previsto. Então, eu gostaria de chamar agora o Dr. Jorge Roberto Baldanzi, do EMEPAR Curitiba. Ele vai falar sobre a adesão ao tratamento. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Abrasta pelo convite para a gente abordar esse tema, que é um tema bastante desafiador, falar sobre a questão da adesão, adesão como em qualquer tipo de doença e dando alguma particularidade em relação à talassemia. Para nós, o que mais se aproxima, olhando no dicionário, seria alguma coisa assim, tipo a aceitação de princípios de ideia, de um modo de vida, ou então essa outra definição aqui, uma manifestação de aprovação, de aceitação, admiração por alguma coisa. Então, seria mais ou menos por aí, quando a gente fala em termos de adesão a medicamentos. Daí nós temos uma outra palavra que gera confusão, que é a palavra aderência. Que se você vai no dicionário, né, no Ruais, nessa primeira definição aqui, ele coloca até como sinônimo de adesão. Mas a gente, em português, usa mais o termo adesão. A aderência, ao contrário do americano, a aderência, para nós, é mais usada em termos do contato físico, entre duas substâncias, duas matérias. Então, por exemplo, a aderência do pneu no asfalto, né? A gente usa mais adesão quando se refere a tratamento, ao contrário do inglês. O inglês é ao contrário. Então, se vocês forem na literatura inglesa, adesão seria mais, eles usam o termo adhesion para o contato físico, e a adherence seria a nossa adesão, é o contrário. Então, e existe um terceiro termo que vocês vão ouvir muitas vezes na literatura inglesa e mesmo em portuguesa, que é o termo compliance, que tem sido usado muito, compliance, como sinônimo de adesão. Era considerado um sinônimo de adesão até recentemente, como nós vamos ver. Porém, olhando no próprio dicionário, eles colocam como compliance a disposição ou a tendência de aceitar a vontade dos outros. Então, aqui é uma crítica. Por isso que o termo compliance foi mudado. Porque a compliance envolve, boa parte, os nossos compromissos sociais, aquelas coisas que as pessoas, meio, de certo modo, ou impõem ou aconselham, e meio que se misturam com rotina, né? Falar em rotina, a gente sempre acha a rotina aparentemente uma coisa ruim, mas ela não é necessariamente uma coisa ruim, né? Porque a nossa vida é cheia de obrigações. Nós somos obrigados a cumprir uma série de rotinas na nossa sociedade. E, embora possa ser desagradável a gente fazer a mesma coisa todo dia, ela é fundamental para a organização da sociedade. Então, imagina se vocês fossem lá, por exemplo, se não existisse uma rotina, se precisassem pegar o ônibus. Então, se chegam no ponto lá às 7 horas, o ônibus era para estar lá às 7, e não passa às 7, um dia passa às 8, um dia passa às 9. Né? Então, a gente precisa da rotina para muitas coisas na nossa vida, né? Pegar o ônibus, é uma consulta marcada com o médico, tem que ter horário certo, supermercados tem que ter horário certo para abrir, para fechar, senão seria um caos para todo mundo, né? A comida tem que estar pronta ao meio-dia, tem que estar pronta em tal horário, né? Senão, um dia você chegar lá para comer ao meio-dia, não, só vai ter comida hoje às 4. Pensou que bagunça que seria a nossa vida se não existisse uma rotina, né? Então, a gente tem que ver que a rotina é um mal necessário para a sociedade. E uma sociedade mais organizada é uma sociedade mais coesa, uma sociedade que funciona melhor. E, quando tudo funciona melhor, as pessoas também se sentem melhor, se sentem bem em viver quando a situação está mais organizada. Quando tudo funciona bem, a gente fica menos sujeito a estresse, menos sujeito a aborrecimentos, nós vamos ter menos discussões, e até a nossa saúde se beneficia com isso. À medida que fica menos estressado, a gente vive melhor, né? A nossa saúde é melhor se a gente não ficasse estressado. E para países tradicionalmente mais bem estruturados são os países mais longevos. Então, a gente tem esse mapa aqui da Organização Mundial da Saúde,
né, que quanto mais verde, maior é a sobrevida. Então, você vê que países que a gente imagina que tem imagina não, que de fato eles têm uma sociedade mais estruturada, mais bem organizada, né, como a Austrália, Canadá, os países europeus, o Reino Unido, o Japão, tem uma sobrevida muito mais longa do que países que a gente sabe que tem uma sociedade mais caótica, que vive em conflito, onde a máquina governamental, a máquina da sociedade não funciona bem, como nos países africanos, a sobrevida cai bastante. É lógico que existem outras situações que influenciam, né, nesses índices de sobrevida, a questão de guerras, terrorismo, suicídio, bebidas alcoólicas, são todos fatores que têm impacto na sobrevida. E essa é a compliance na sociedade, mas nós temos uma compliance específica em termos de saúde, né, porque o nosso organismo ele segue um ritmo biológico desde o nascimento. Então, quando nós nascemos, o nosso cronômetro está zerado. E aí começam a colocar em regras para a gente, né? Quando nós nascemos, a gente vai fazer somente as nossas necessidades fisiológicas, e ninguém controla isso. Então, a gente nasce, a gente dorme, a gente come, faz xixi, cocô, e a mãe não reclama nada, né? Então, isso é natural, não tem como mudar isso. Mas daí a gente vai crescendo, começam a impor regras, né? Alguém vai dizer lá, está chorando, então vamos dar a chupeta para ela, para ficar mais quietinha, né? Vamos aumentar os intervalos das alimentações, vamos dar um chazinho dos intervalos. Quer dizer, já não é mais uma coisa fisiológica, você começa a interferir no dia a dia das pessoas, começa a mudar a rotina das pessoas. E depois a gente vai crescendo e novas rotinas vão sendo incorporadas, né? Atitudes que são importantes para a nossa saúde, a escovação de dentes, a lavagem das mãos, pré-refeições, os banhos e outros hábitos higiênicos. E podemos incluir entre os hábitos salutares, temos atividades físicas regulares, as refeições em horários regulares, dormir em quantidades fisiológicas, 6, 8 horas por dia, isso tudo é importante em termos de... É um aconselhamento para a gente ter uma condição de saúde melhor. Mas isso, então, são situações que vão colocando para a gente, e a gente aceita ou não. Ninguém é obrigado a dormir 8 horas, né? Se você não pode, vai fazer o quê? É bom fazer exercício, todo mundo sabe, mas nem sempre a gente consegue, tem outras atividades. Mas depois, então, tudo isso era compliance. Compliance, então, repetindo, é uma situação onde meio que a sociedade coloca para a gente, né? Então, em 2001, a Organização Mundial de Saúde tinha uma definição para adesão, como seria a aferição de como o paciente segue as instruções do médico. Então, esse termo aqui, instrução foi criticado, né, porque colocava o paciente numa situação de passividade. E não é só isso que é importante no tratamento. Aliás, é muito importante que haja uma participação mais ativa do paciente. Então, o paciente tem que ser mais colaborador no processo terapêutico. Essa é uma mudança conceitual, né? Deixar a passividade que a compliance significa para o termo adesão como um colaborador no tratamento. Então, daí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, colocou que o relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde deve ser de parceria e baseada na confiança e na capacidade de ambas as partes. E aí temos alguns exemplos de adesão, né, como a adesão na medicina preventiva. Né, todo mundo sabe que prevenir é melhor do que remediar. Né. O correto, então, seria, por exemplo, que os homens aderissem, de acordo com a sua faixa etária, a determinados exames. O exame de próstata, as colonoscopias para detecção precoce de neoplasia de reto, intestino grosso, exames para detecção de risco de doenças cardiovasculares. Muitos não fazem por razões que vão de acesso ao sistema de saúde, dificuldade de acesso a esses procedimentos, tem a desinformação e tem também preconceitos. A mulher, ela deve fazer os mesmos exames, né, e mais exames de câncer de colo uterino, prevenção para o câncer de mama,
E, do mesmo modo, a mulher também nem sempre faz esses exames, porque passa pelas mesmas dificuldades. Então, como convencer alguém a fazer exames antes de sentir algum problema? Se com problema muita gente ainda posterga até não poder mais. Mas, essa era a prevenção. Mas e aí se vem a doença? Então, todos nós temos desejo de viver bastante e viver bem. Mas, se ficamos doentes, nós precisamos de remédio. Nós precisamos de remédio para melhorarmos. Então, por que temos dificuldade em tomar remédio? A baixa aderência às prescrições médicas é a principal causa de não eficácia de uma terapia e está associada a um aumento de intervenções de assistência, de morbidade e de mortalidade, trazendo prejuízo para os pacientes, para o sistema de saúde e para a sociedade. Uma maior aderência significa menos hospitalizações, menos complicações relacionadas à doença, maior segurança e eficácia das drogas e redução nos custos de tratamento. Dados mostram que pouco mais da metade dos hipertensos tomam medicação continuamente e que quase 50% dos que tomam antidepressivos suspendem o tratamento após 3 meses e 70% dos pacientes que tomam antidepressivos suspendem após 6 meses de tratamento. Existem diferentes estratégias para melhorar o uso correto e eficaz dos fármacos, mas os dados não permitem ter uma visão correta de quais são os mecanismos que são realmente eficazes e, ao contrário, quais que não são eficazes. Os estudos sugerem que existem potencialmente muitos caminhos para otimizar o uso de medicamentos, contudo, não existe um eficaz para cada tipo de doença, para cada tipo de população e em cada contexto. As estratégias que parecem melhorar a adesão compreendem programas de automonitoramento e autogestão dos remédios. Então, a gente mesmo se monitorar. Então, aqui está lá o desenhinho, né? A gente mesmo controlando, deveria entender a doença, opa, se a ferritina aumentou, eu sei que eu vou precisar intensificar a minha quelação, então vou discutir com o meu médico uma maneira de melhorar esse tipo de tratamento. Então, o automonitoramento, né, a capacidade de antever e produzir planos de ação voltados para uma meta, né, ou a capacidade de modificar o seu comportamento com base em feedback interno ou externos, com eventual implementação de estratégias alternativas e compensatórias. Ou outra definição seria a capacidade de monitorar seus planos de ação. Então, é clássico afirmar-se que quanto mais remédios alguém toma, maiores são as chances do uso incorreto. E pior ainda se o paciente é idoso, com dificuldade visual e cognitiva. Nos Estados Unidos, existem estatísticas mostrando que se o paciente que toma só um remédio por dia, a adesão é em torno de 80%, tomando um remédio por dia, caindo para 50% a adesão se precisar tomar 4 remédios por dia. E outras causas de falta de adesão aos tratamentos compreendem fatores socioeconômicos, exigências burocráticas do sistema de saúde, da estrutura burocrática do sistema de saúde, fatores relacionados ao tipo de doença, ao tipo de tratamento e do paciente. A complexidade do tratamento, a falta de conhecimento da doença, acompanhamento médico inadequado, estados depressivos que se seguem uma doença crônica e a falta de uma boa explicação dos benefícios da droga são outras causas de adesão inadequada. Soma-se a isso o custo dos remédios, a não compreensão do regime terapêutico, a preocupação demasiada com potenciais efeitos colaterais e a falta de confiança no médico. Para melhorar a adesão, cada uma dessas causas deve ser abordada e tentar achar uma solução de consenso.
uma piadinha, né? E a tecnologia pode ajudar a gente na adesão de algumas maneiras, né, como dispositivos que alertam a gente que está na hora de tomar o remédio. Caixinha. E a questão específica da adesão à quelação. Então, esse slide, até o Dr. Piga já mostrou, que não há dúvida, né, de que quanto maior a adesão à terapia aquelante, melhores são as taxas de sobrevivência quando comparados àqueles com uma adesão. Então, aqui são estudos que acompanham pacientes em diferentes faixas de nascimento, aqueles pacientes que tiveram oportunidade de ter um tratamento mais eficaz, os pacientes que nasceram depois de 85, são os pacientes que têm uma projeção de sobrevida comparável à população normal, ao contrário daqueles que nasceram anteriormente a esses anos, onde a falta de medicamentos adequados levaram esses pacientes a ter uma sobrevida mais curta. Então, não há dúvida que a quelação é muito importante. E não basta você ter o quelante, você tem que usá-lo. Então, os pacientes que foram bem quelados são os pacientes que têm uma projeção de sobrevida comparável à população normal. Pacientes que não fazem uma boa quelação, infelizmente, são os pacientes que acabam falecendo antes. As infusões subcutâneas do Disferal têm um impacto negativo na qualidade de vida por serem trabalhosas, demoradas e dolorosas. Contudo, algumas intervenções práticas podem ser de ajuda, como a rotatividade do local de aplicação, né, dividir lá os vários quadrantes, a coxa, o braço, até mais posteriormente pode ser feito, se alguém tiver ajuda para aplicar a injeção, né. Usar os scalpes adequados, scalp 27, ou scalpes que foram produzidos, modelos específicos para o uso do Disferal. A questão da diluição, o Disferal tem que ter uma diluição que tem que ser adequada, não tem que ser no mínimo 10%, e aí a gente tem dificuldade dos pacientes que usam doses mais altas de Disferal, a maioria das bombinhas só cabe seringa de 20, e você tem que diluir, por exemplo, 4 frascos de Disferal em 20 ml, ele fica uma solução mais concentrada, e isso pode gerar mais dor local. E treinar bem para aprender a aplicar a injeção subcutânea e tomar cuidado para não aplicar a injeção intradérmica, né? Porque o subcutâneo aqui, isso aqui é a derme. Às vezes a pessoa não introduz a agulha totalmente e a agulha acaba ficando na derme. Daí não é subcutâneo, é intradérmico, e aí dói muito, né? Então tem que aprender a colocar bem a agulha. E daí, infusores mais leves e de menor tamanho também encorajam os pacientes a usar mais corretamente o Disferal. Ainda assim, estudos mostram que uma adesão ao Disferal entre 60%, aliás, com tudo isso, né, os estudos mostram que a adesão ao Disferal ainda é em torno de 60% a 70%. E uma má adesão ao Disferal aumenta os custos de tratamento sobremaneira, devido às complicações da sobrecarga de ferro, como as doenças cardíacas, diabetes, hipogonadismo. Esse slide também o Dr. Piga já mostrou, né, que se você não faz uma quelação adequada, todas essas complicações vão surgindo e, enfim, mais problemas, se a gente pensar em termos de saúde pública, isso são mais custos, porque tem que gastar dinheiro para tratar dessas complicações. Os quelantes orais deveriam melhorar a adesão, por serem mais fáceis de tomar, especialmente em crianças e adolescentes, onde a adesão é particularmente difícil. Entretanto, como o paciente não percebe as sequelas de imediato, ou ele pode demorar muito para perceber as vantagens, os benefícios, a adesão ao tratamento não é garantido, mesmo na quelação oral. Então, tem esse estudo aqui, né, esse aqui é um estudo clínico onde a adesão esperada deveria ser maior do que aquela no dia a dia, que acontece quando você está fazendo um estudo. Mas esse aqui é um estudo de extensão, e mesmo assim mostram que os pacientes, passado 4 anos,
Passado 4 anos de uso do quelante oral nesse estudo, a compliance menor de 90% foi aumentando cada vez mais, ou seja, cada vez mais pacientes estavam aderindo menos ao tratamento. E, consequentemente, a melhora, aqui no caso, esse é um trabalho que queria avaliar a melhora do ferro cardíaco, mostrou que, com o passar dos anos, os pacientes foram tomando menos ICJAD, e, consequentemente, foi aumentando o T2 estrela, foi piorando a T2 estrela, significando que menos pacientes se beneficiam com o tratamento, porque não fazem o tratamento corretamente. Então, o uso de quelantes orais melhoraram muito a adesão, mas ainda um número significativo de pacientes ainda não são aderentes por várias razões. Então, aqui tem um slide que é muito cheio de informação, mas são várias as razões pelas quais as pessoas acabam não tendo uma adesão adequada. Então, fatores que são do tipo de tratamento, fatores psicológicos e sociais, fatores demográficos, e a estrutura do sistema de saúde. Então, são vários os fatores, não dá para ficar abordando cada um deles, mas tudo isso influencia na adesão ao tratamento. Então, os estudos identificaram que alguns fatores preditivos de baixa adesão ao Desferal, tais como o fato de serem fumantes no passado, de terem medo de agulha, problemas em usar a bombinha e em menor número de transfusões. E para o ICJAD, identificaram com fatores preditivos de baixa adesão pessoas que tinham dores pelo corpo e pessoas que tinham depressão associada. Programas especiais para estimular a adesão foram criados pelos laboratórios farmacêuticos, onde são fornecidos materiais educativos e até são feitos telefonemas para enfatizar a necessidade do tratamento correto. Então, tem o programa Bem-Estar da Novartis, que está dando até uma canequinha para mexer, a campanha dos Guerreiros de Ferro. Em outros países, aqui até um cupom de desconto. E esse aqui é para quem tem diabetes, um esqueminha para a hora certa de usar insulina, a hora certa de usar um diurético e outras medicações que esses pacientes precisam. São materiais fornecidos por laboratórios na tentativa de fazer com que o paciente siga as recomendações. Para o médico avaliar a adesão, é necessária a abordagem interrogativa, mas existem contadores de comprimidos, os quais ajudam no monitoramento. A gente não tem isso, seria um equipamento que conta cada comprimidinho que cai, para saber se o paciente está tomando direitinho o remédio ou não está. Na constatação de falta de adesão, agir proativamente com o paciente, quebrando barreiras que possam estar atrapalhando. Um momento particularmente difícil é a transição da fase de criança para a adolescente, quando os pais começam a encontrar a resistência e já não mais impõem suas vontades. Então, como melhorar a adesão nessa fase da vida? Então, temos que avaliar a situação até o momento que a gente vai permitir o filho a assumir a responsabilidade entendendo a doença. Temos que afrontar uma doença crônica, como é a talassemia mágil. Isso é uma tarefa muito difícil para qualquer pessoa, ainda mais porque é uma doença que afeta desde criança, avança para a adolescência e segue para a vida toda. Para os pais deixarem a responsabilidade do tratamento para os filhos pode ser complicado, mas algumas dicas podem ajudar. Começar a ensinar a talassemia para o filho. Pais e filhos devem conhecer a doença, devem conhecer o esquema transfusional, a necessidade da terapia quelante com seu modo de ação. Manter-se atualizado sobre as metas terapêuticas com expectativas realísticas para evitar ansiedades, não criar falsas expectativas. Anotar as modificações no tratamento para saber informar aos médicos os dados corretos. A cadernetinha que vocês ganharam, ou, mais moderno, anotar tudo no iPad, no seu smartphone. Avalie se seu filho está pronto para assumir e gerenciar por conta o seu tratamento.
Por exemplo, observando se os medicamentos estão se acabando com base nas previsões, se está cumprindo o calendário transfusional com base em atestados, ou até confirmando a presença ou não no centro de transfusão, pegar no pé dele. Observar ativamente como está tomando ou aplicando o remédio. Permita que seu filho assuma a responsabilidade de gerenciar sua doença. Se quiser, pode subdividir a responsabilidade entre pais e filhos. A transferência de responsabilidade faz o jovem crescer mais depressa e acabam ficando independentes. Não existe uma receita universal de como enfrentar esse momento de transição e cada caso acaba sendo um caso. Contudo, é fundamental que o filho entenda a doença, assuma responsabilidades e entenda que a terapia quelante prescrita não é negociável. Tenha seu hematologista de confiança, um especialista que lhe dê segurança, que permita você expressar suas dúvidas e preocupações. Mostre caminhos para superar seus obstáculos e lhe estimule a seguir a terapia combinada. Com seu médico de confiança, você vai encontrar soluções para os vários problemas que se apresentarão, como receio de injeções, como no caso da quelação subcutânea, insegurança social pela doença, conflitos devido ao estilo de vida e às necessidades de tratamento. Exponha a seu médico as suas preferências e suas necessidades. Desenvolva com os filhos um vínculo de honestidade e confiança. Permitir que haja uma comunicação com respeito recíproco e de modo construtivo. Os pais devem permitir aos filhos de se sentir à vontade para revelarem seus problemas e erros, sem criarem um sentimento de medo ou de culpa. Quando houver acidentes de percurso, aproveitar a oportunidade para remediar e buscar soluções para os problemas, e não achar culpados. Não começar com frases, você não fez isso, você devia ter feito aquilo, ou por que você fez isso, né? E outras coisas semelhantes. Manter diálogos, mesmo que rápidos, para saber de novidades, se está tudo bem, se precisa de algo. Lembrar que temos altos e baixos, particularmente em momentos de estresse, como em períodos de prova ou com problemas pessoais, devemos ser mais indulgentes. Tenha documentações médicas importantes com você. Em doenças crônicas, você pode necessitar de apropriada assistência em casos de emergências e ter informações sobre seu fenótipo de sangue, sobre os remédios em uso e outras particularidades, como ser esplenectomizado. Essa informação deve ser sempre repassada. A fobia de agulha. Muitos jovens têm fobia de agulhas e pode ser um grande problema ser enfrentado no talassêmico em uso de disferal. O médico e as enfermeiras podem procurar meios de diminuir esse sentimento com práticas de preparação da medicação e autoaplicação. Dá para escolher? Dá para escolher, né? Viu? Esperto ele. Em período escolar, antes do início de cada ano, é importante dirigir-se aos professores e ao diretor, estando preparado com material para distribuir, abordando os aspectos clínicos e terapêuticos da talassemia. Muita criança que os professores, às vezes, não entendem a necessidade de faltar aula para fazer transfusão. Tem que conversar. Discutir na escola as necessidades especiais que seu filho terá em relação aos dias de transfusão, aos horários das medicações e o modo de tomá-las. E, por fim, a adesão à transfusão. Então, as transfusões são fundamentais na talassemia major e precisam ser feitas em intervalos regulares para manter a hemoglobina acima de 9 ou 9,5, dependendo do paciente. Não há dúvida que as transfusões fazem uma diferença enorme na sobrevida. Aqui um paciente que não fez nenhum tratamento, não passava dos 10 anos de idade. Com tratamento, era mais longo, mas aqui um slide que ainda não existia a quelação. Então, só a transfusão não é suficiente, mas, obviamente, que melhora. E as dificuldades para fazer a transfusão? Então, nós temos as dificuldades de excesso venoso, principalmente em crianças, dificuldade em encontrar fenótipo adequado, as reações transfusionais, dificuldades de condução, horários incompatíveis com a escola e com o trabalho, o grande tempo despendido e doenças concomitantes, como cardiopatias ou doenças infecciosas. Muitos desses problemas são contornáveis, como o uso de filtros ou lavagem de hemácias para evitar as reações,
a colocação de catéteres para a falta de acesso venoso, mas outros dependem de ações de terceiros, como o auxílio para tratamento fora do domicílio, o fornecimento de condução, e outros ainda dependem da estruturação do serviço transfusional, no sentido de captar doadores compatíveis, dar agilidade no processo transfusional, desde a coleta da amostra até a instalação dos hemocomponentes, e recursos humanos para oferecer as transfusões com maiores opções de dias e horários. A participação da Abrasta pode ser de grande auxílio na intermediação desses problemas. Contudo, a educação dos pais e dos pacientes, no sentido de compreenderem como é um regime transfusional correto e a importância dele, é essencial. A sua vida deve ser organizada levando em conta que 1 a 2 vezes por mês terá que fazer transfusões. Os patrões e os diretores de escolas também devem ser educados e, assim, espera-se uma colaboração da parte deles, não criando maiores barreiras. Esse é o último slide, então, uma mensagenzinha do Renato Russo, que foi talvez um dos cantores, compositores que mais souberam falar para os adolescentes. Muito obrigado. Perguntas para o Dr. Jorge? Bom, boa tarde, senhor Jorge. Uma coisa que eu sinto, assim, pelo tempo que eu faço tratamento e pelos médicos que eu já passei, é que eu acho que a hematologia deveria inserir nos cursos de medicina o conhecimento de todos que vão trabalhar com hematologia da talassemia. Existem muitos ainda médicos que são hematologistas, não sabem o que é talassemia. E eu fico assustado com isso, porque é como um médico cardíaco não saber o que é um infarto. Eu concordo com você. A gente tem visto na hematologia, a gente está lá na universidade, está no hospital de clínicas, infelizmente, hoje a hematologia está sendo mais focada na parte de hematologia maligna, né? Na hematologia benigna, o foco está sendo muito pequeno. Então, há carência de profissionais para tratar de hematologia benigna. A gente vê isso com hemofilia, a gente vê com hemoglobinopatias, que há uma carência, concordo plenamente com você, que não sei como isso seria possível, porque isso é parte curricular, mas é mais um papel que a própria Abrasta tem, não sei a que nível consegue chegar, mas em termos de Ministério da Educação, quem elabora os currículos dos cursos de medicina, tentar dar um foco maior para essas duas doenças, que é hemofilia e coagulopatias, que elas realmente estão sendo escanteadas. Eu concordo com o ponto, né, do nosso colega, e eu acredito que isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto pacientes de se empoderar do conteúdo, de buscar informação e auxiliar o médico ou a equipe que está nos cuidando a entender melhor, enfim, participar das decisões, né? Então, acho que também é um papel de cada paciente, de cada familiar, pesquisar bastante e buscar as informações. Não, hoje, com a facilidade que a gente tem de buscar informações virtualmente, assistir aulas, palestras que a gente tem online, né? Eu acredito que o maior interessado é o paciente. A talassemia ainda é uma doença muito rara, a gente tem menos de 800 pacientes no Brasil, então é impossível desejar que os 2.000 hematologistas que existem no Brasil sejam experts em talassemia, mesmo porque muitos deles não vão ver mais que um paciente. É verdade. É tudo, talvez, questão de política de saúde, né? Onde tem mais doente, o foco acaba sendo maior também no currículo, e a Mirula tem toda a razão, né? Que a história do paciente ser mais proativo, né? A questão de ser um colaborador, inclusive com o próprio médico. O paciente vai ensinar o médico. Não tem dúvida disso, você sabe mais do que o médico. Doutor, queria saber da parte do senhor, em relação, assim, muitos pacientes, para aderir ao tratamento, no caso, aquela ação com o Desferal, sentem aquela restrição devido à picada, né?
E alguns outros métodos que eu escuto e vejo como experiência de outros pacientes, que eles fazem a terapia com desferal endovenoso. E, inclusive, a nossa amiga aqui, que também tem a talassemia e ela faz transfusão, ela faz a quelação de ferro endovenoso junto com a transfusão. E eu queria saber a eficácia desse tratamento, se é aconselhável, porque eu já ouvi casos de reações sistêmicas muito fortes, no caso, alergia, náuseas, vômitos, e se é eficaz ou não. E em quanto tempo duraria essa quelação? Bom, veja, o uso do desferal endovenoso, ele tem várias aplicações. Eu, particularmente, sou fã de carteirinha do desferal endovenoso. É uma das quelações mais efetivas que tem. O problema, o que é? Primeiro, o desferal tem que ser feito lentamente, no mínimo em 8 horas. Né? E se você tiver a oportunidade de pegar um paciente, internar, fazer o desferal 24 horas, 5 dias direto, uma semana direto, ele tira muito ferro, ele é muito bom. Então, a transfusão, o uso endovenoso do desferal, ele é muito bom mesmo. Né? Só que o que acontece? Não é um tipo de tratamento que se consiga colocar no seu dia a dia, porque vai se restringir a paciente mais grave, porque você vai ter que internar, tem dificuldade de internação, tempo que você perde internado. Então, ele é seletivo para pacientes que têm uma sobrecarga de ferro muito grande e que você negocia com ele, você topa internar uma semana nas tuas férias. Eu fiz isso com alguns pacientes. Nas tuas férias, você vai ficar 15 dias internado, fazendo desferal na veia 24 horas. Dá uma reduzida fenomenal em termos de ferro, principalmente o ferro hepático. No caso, agora, junto com as transfusões, a gente tem essa política de fazer o desferal endovenoso nas transfusões. A gente aproveita o dia, que ele vai ficar o dia inteiro lá fazendo a transfusão. A gente já aproveita e faz o desferal endovenoso em 8 a 12 horas. Fazendo devagarzinho, ele praticamente não tem efeito colateral. Ele é muito seguro também. Você pode fazer em outra veia. Alguns têm dificuldade de excesso venoso, a gente acaba fazendo junto, dilui em solução salina e faz junto. Desculpa, doutor Jorge, a gente pode voltar depois nesse tema, porque assim, eu tenho visto que o desferal endovenoso era efetivo no passado, porque não se tinha a possibilidade de fazer a terapia combinada em casa. Então, se o paciente ele já tem algum outro problema e ele vai estar internado, então ele teve uma... não infecção, claro, que dele não pode fazer o desferal se ele tiver com alguma infecção, mas foi internado para alguma outra investigação, acho que é valioso fazer essa terapia, né, 4 ou 5 ampolas no máximo, durante 8 horas, correndo. Né? Até mais. Mais de 4, 5 ampolas não é muito recomendado. Mas... os riscos que você tem de ter uma contaminação, uma infecção dentro do hospital, tem que ser bem analisados para ver se vale a pena isso. Em relação à transfusão e à quelação junto, também eu acredito que agora que a gente tem a possibilidade de fazer a combinada, não tenha tantos benefícios adicionais. Então, acho que vale a pena a gente depois voltar nessa dúvida, porque eu acho que a gente já... É o tratamento sempre individualizado. Você fala que o tratamento, você tem disponibilidade dos quelantes orais, mas você esquece que tem pacientes que não toleram nenhum, nem outro, né? Ou só tolera um deles. Né? Então, todos os pacientes têm que ser analisados individualmente. Não é o fato de que você tem 2 quelantes orais que você está escanteando totalmente o desferal. O desferal funciona muito bem, tem vários pacientes que faz uma diferença. E a gente vê os pacientes, por exemplo, lá que tomam só ferriprox. Chega uma hora que vai subindo, você acrescenta o desferal, volta a baixar de novo. Sabe? Então, acho que cada caso é um caso. Quanto mais a gente conseguir tolerar a nossa terapia na nossa rotina normal de atividades, então, férias é para curtir as férias e à noite tratar da terapia, entendeu? Assim, eu acho que esse estilo de vida saudável, o pensamento positivo em outras situações, e não só na questão terapêutica, me parece que o paciente vai ter mais qualidade, mais ânimo para tolerar. Né? Quanto mais a gente restringe em bomba de infusão,
internação para fazer limpeza do ferro, né, que já são métodos que antigamente funcionavam por causa da nossa falta de recursos, né, de alternativas. Eu acho que... Eu não sei se eu me posicionei mal, absolutamente, a gente sempre é a favor do tratamento mais fácil, né? Agora, perguntou especificamente o que eu acho. Eu acho que o desferal é uma opção muito boa para alguns casos. Continua sendo. Né? De exceção. Pode ser considerado de exceção, porque eu acho que o tratamento ideal sempre que é. Hoje o mais fácil, naturalmente, que é o Equijade. Você vai tomar uma vez ao dia, né? O outro tem que tomar 3 vezes ao dia, maior número de comprimidos. Quanto maior o número de comprimidos, menor a tendência de adesão. Né? Então, hoje você tem essa tendência, essa facilidade. Mas aí tem aqueles pacientes que não gostam do remédio, que têm problema intestinal, aí você vai buscando alternativas. Né? Doutor, só voltando à pergunta aqui. E essa terapia, a relação a toxicidade no fígado e no rim seria da mesma forma do que o subcutâneo ou não? O desferal endovenoso? Isso. Veja, para o rim ele não é tóxico. Agora, se o paciente tem alguma disfunção renal, você tem que ajustar a dose. Agora, sobre mais efeitos colaterais, veja, ela é dose dependente. Então, o risco é igual você fazer subcutâneo, mas é que normalmente, quando a gente faz endovenoso, a gente tem a oportunidade de fazer doses maiores. Né? Porque na seringa, como comentei, tem aquela dificuldade lá da diluição, que torna o desferal muito concentrado. Você coloca lá em 20 ml, você pode colocar no máximo 4 ampolas. Mas fazendo endovenoso, você pode diluir lá no frasco com 250 ml, e ali você pode colocar 6, 8, 10 frascos de desferal. E aí você tem que tomar cuidado, porque você está colocando mais remédio, né? Então, existem alguns riscos que são acrescidos quanto maior a dose. Por exemplo, um controle oftalmológico, auditivo, você tem que monitorar mais esse paciente, porque a dose é mais alta, então o risco de ter algum efeito adverso é maior também. Obrigado. Mais alguma pergunta para o doutor? Muito obrigada, doutor Jorge. Então, chegamos ao fim hoje das nossas palestras.